Oitavo, mansidão. Esse dom é exatamente na terceira bem-aventurança, uma qualidade de caráter daqueles que hão de herdar a terra. Mateus capítulo 5, no versículo 5. A mansidão é o resultado de uma real humildade, devido ao reconhecimento do valor alheio e, consequentemente, do próprio despojamento de si mesmo, ou seja, da eventual superioridade. Certamente que, para o mundo vil em que vivemos, essa qualidade é depreciativa diante da sociedade corrupta. Entretanto, quando se tem esse dom, é porque ele partiu da única fonte da graça, que é Deus. Na mansidão vemos uma submissão respeitosa do espírito humano ao Espírito de Deus e também ao próprio homem. O maior exemplo de mansidão na Bíblia, além do próprio Senhor Jesus, é Moisés. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que haviam sobre a terra. Números capítulo 12, no versículo 3. E neste mesmo capítulo verificamos a maneira pela qual o Senhor trata com Moisés. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. Então disse: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temer-te falar contra o meu servo, contra Moisés? Números capítulo 12, versículo 4 a 8. Sabemos que, legalmente falando, Moisés estava errado, pois tomara por mulher uma etíope, após a morte de Zípora, sua mulher. Pela lei de Deus, ele teria que tomar uma mulher dentre o seu próprio povo. Mas isso não aconteceu, e daí Miriam e Arão começaram a fomentar a rebelião do povo contra Moisés. Quer dizer, o espírito manso de Moisés, que fazia parte do seu caráter, o impedia de tomar atitudes contra Miriam e Arão. Com certeza Moisés acreditava na justiça de Deus. Acreditava que o Senhor iria respeitar o seu gosto por uma mulher diferente. E a maneira pela qual agia diante daquela situação o fez vitorioso e honrado pelo próprio Deus. Ora, quantas vezes queremos tomar a justiça em nossas próprias mãos, impedindo que o Senhor a tome por nós? É realmente muito difícil acatar a rebelião alheia com espírito de mansidão. Entretanto, é mais um pedacinho da cruz do Senhor Jesus que temos que carregar, custe o que custar. O apóstolo Pedro, que andou lado a lado com o Senhor nos seus 3 anos e meio de ministério, tinha atitudes contrárias à mansidão. E quando na prisão do Senhor, sacou da espada que trazia consigo e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Imediatamente recebeu uma repreensão do mestre: todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Mateus capítulo 26, no versículo 52. Quer dizer, Pedro acreditava que suas reações tinham que ser na mesma medida que as ações dos outros contra ele. Não me admiro, portanto, que ele mesmo, depois de tantas lições práticas e desenvolvimento espiritual constante,
viesse a escrever: seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é grande valor diante de Deus. 1 Pedro capítulo 3, versículo 4. Ora, o que aprendemos agora, teoricamente, mais cedo ou mais tarde, haveremos de praticar, se continuarmos desenvolvendo a nossa fé. Outro sim, é necessário nos despojarmos de imediato das nossas espadas, antes de sermos consumidos por elas. O cristão zeloso da sua fé sempre procura se apresentar diante deste mundo com o bom perfume de Cristo. Isto é, através da sua conduta simples e digna, um testemunho autoconfiante de Deus, como o supremo juiz, e uma atitude temperada fazem transparecer o autêntico seguidor do Senhor Jesus. Essas qualidades cristãs enriquecem quando as promessas de Deus são proclamadas. De que adianta pregar a palavra de Deus, orar pelos enfermos e doentes, orar, vigiar, jejuar e tudo mais na obra de Deus, se as atitudes são acompanhadas por uma espada que a qualquer momento pode ferir o outro? Nono, domínio próprio. Este fruto do Espírito Santo significa um controle de si mesmo ante os impulsos da carne que nos conduzem à morte. Todo cristão precisa autodisciplinar-se para poder alcançar as vitórias por meio do Senhor Jesus. O cristão vive num mundo hostil, onde se faz louco para o mundo e o mundo louco para ele. Estamos neste planeta, porém não pertencemos a ele. Somos obrigados a obedecer às suas leis, mas elas são totalmente contrárias às de Deus. Vez após vez, somos colocados diante de situações que, dependendo das nossas atitudes ou do nosso domínio próprio, exaltam nosso Senhor ou o envergonham. Em Provérbios 16, no versículo 32, encontramos as seguintes palavras: melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. De fato, não existe conflito mais renhido do que aquele que o homem trava consigo mesmo para dominar os seus próprios instintos. Não fosse a atuação do Espírito Santo na alma do homem cristão, este jamais conseguiria dominar a si mesmo. Quando o apóstolo Paulo se refere à luta da carne contra o Espírito Santo e vice-versa, em Gálatas 5, do 16 ao 21, não está querendo dizer com isso que o material de barro de que foste feito seja imprestável. Não. São exatamente a vontade e os instintos do nosso eu que luta constantemente contra o Espírito de Deus. É essa carne chamada vontade humana ou instinto que precisa ser contida pela própria pessoa através do domínio próprio, que só pode ser verdadeiro se for um dom do Espírito Santo. A Bíblia contém duas revelações principais. Primeiro, a lei. A lei é um conjunto de normas e doutrinas em que Deus ensina ao seu povo como deve ser, o que deve fazer e o que deve evitar. Na lei, que era também uma dádiva da graça de Deus, o homem era salvo caso obedecesse às leis e aos mandamentos contidos no Antigo Testamento, através dos seus próprios esforços. Veja em Levíticos, capítulo 19, verso 2 e 3, e Deuteronômio, capítulo 6, do verso 6 e 7.
por esse caminho ninguém conseguiria se salvar. Pois se um homem conseguisse cumprir toda a lei e viesse a falhar em pelo menos uma regra, o cumprimento das demais ficaria anulado, porque faltou com apenas uma. Sendo assim, ninguém conseguiria salvar-se por obedecê-la, principalmente porque tinha de fazê-lo de coração e não por obrigação. Apesar da existência da lei, mesmo no Antigo Testamento, era pela graça que as pessoas eram salvas. Temos muitos exemplos de igrejas que se mantêm legalistas, ou seja, tentam aplicar leis para os seus seguidores. É o caso dos sabatistas, que obrigam os fiéis a guardar o sábado de qualquer maneira, porque na lei encontramos o mandamento do Senhor em guardar o sábado. Aliás, todas as religiões ou denominações que se fundamentam ou tentam fundamentar suas crenças na lei ou nos mandamentos, acabam tornando-se falsas e anticristãs, simplesmente porque o meu justo viverá pela fé. Hebreus capítulo 10, versículo 38. Se a lei fosse suficiente para salvar alguém, então a vinda do Senhor Jesus seria totalmente inútil. Não que a lei seja errada ou mesmo falha, ela foi criada para apontar o Salvador Jesus e disciplinar o povo judeu, que era rebelde e de coração duro. Segundo, o Evangelho. O Evangelho significa boas novas e é a revelação pela qual Deus nos salva através da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio do Evangelho, o ser humano é salvo pela fé naquele que conseguiu cumprir toda a lei, sem falhar absolutamente nenhum item, isto é, Jesus Cristo. A lei nos ensina o que devemos e o que não devemos fazer, porém o Evangelho nos ensina o que Deus tem feito e continua a fazer pelo ser humano através do seu Filho Jesus. O fruto do Espírito Santo provém do Evangelho, que significa as boas notícias da graça de Deus para todos os que depositam sua fé no Senhor Jesus. Pois é Ele quem nos concede o Espírito Santo e, consequentemente, os frutos e os dons para o crescimento da sua igreja. Aqueles que andam na base da lei e dos mandamentos não podem usufruir os frutos do Espírito de Deus, porque em suas concepções devem fazer prevalecer a força de vontade para serem bons cristãos, o que é impossível sem a atuação efetiva do Espírito Santo, pela fé única e exclusiva no Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos.